Coloca aí no silencioso o outro aí. Pronto, tá me ouvindo agora? Tá tranquilo? Estou perfeitamente. Tranquilo. Cristina, para quem não te conhece, se apresenta aí para o pessoal. Bom, eu sou a Cristina Silva, tenho, tenho 44 anos, quase 45, sou casada, mãe de uma adolescente de 16 anos e Portuguesa, né? sou portuguesa. ah, sou dos arredores de Aveiro, mas já morei em Lisboa e agora moro em Carcavelos, que é relativamente perto de Lisboa, já há 16 anos, e trabalho em compras públicas, a gestão de contratos, mas desde 2018 que me venho a interessar pelo desenvolvimento pessoal e comecei em workshops de inteligência emocional e coaching, depois programação neurolinguística e agora, portanto, neste último ano tenho vindo, deparei-me com a necessidade de aprofundar a parte do perfil comportamental. Fiz uma outra certificação noutro teste, mas assisti a uma parte do seu workshop gratuito e gostei tanto que quando tive a oportunidade inscrevi-me na formação avançada. Portanto, ainda Legal. estou no início, mas espero vir a conseguir começar a ajudar pessoas nesta área e mesmo até desenvolver-me a mim própria também. Legal. E como é que tu me conheceu? Como é que tu chegou até Luiz Vicente? Foi algum link patrocinado? Eu devo ter, não sei se foi no YouTube, se foi no Instagram, portanto que eu vi o anúncio do workshop gratuito do DISC e pronto, e foi muito bom. Tanto que eu estou a fazer o mestrado em gestão de projetos numa escola internacional, que é a NEV, onde participam parte que eu entro. Tem aulas com alunos brasileiros e de outros países de língua oficial portuguesa, portugueses também. Eu quase fazia um mestrado aí em 2018, quase que eu ia por aí. Pois, Ainda pesquisei ainda, mas não tinha mais disponibilidade, aí eu mudei de planos. claro, é Mas complicado. eu tinha uma aluna de coaching que na época a gente estava fazendo processo e a gente conversando, né, ela pegou a ideia e ela fez inclusive um mestrado aí na época, na área de direito criminal. Pois, E tem alguns conhecidos aí que moram aí aqui da nossa cidade, que moram aí em Portugal. pois. Então, eu estou a fazer o mestrado e o MBA online e tem uma parte, tem um módulo de coaching e falaram também da importância da utilização do DISC para a gestão de equipas e comunicação, desenvolvimento da comunicação e pronto, eu devo ter pesquisado entretanto e apareceu o seu workshop e eu cliquei, fui porque vou assistindo conforme tenho tempo e pronto, e sou uma curiosa destas áreas e espero vir a desenvolver cada vez mais. Mas então, a minha questão surgiu-me agora a assistir à formação, o Luís apresenta um quadro, portanto, do que é que o perfil dominante pensa do perfil oposto, do estável, certo? E Uhum. o influente, O influente, como é que ele enxerga o conformista? o conformista. A minha questão é como é que o dominante enxerga o influente, portanto, ao mesmo nível. Como é que, porque tem o contrário, mas não tem, e fiquei ali na É boa, dúvida, é verdade, é verdade, é verdade. fiquei ali curiosa, porque Como também não tem o estável e o conformista, né?
exato. Boa pergunta. Tu acredita, Cristina, que ninguém nunca fez essa pergunta? Mas está lá, alguém perguntou antes de mim Foi? lá no chat Então, do curso. Sim, então, está então lá. eu acho que passou batido. Então acho que passou batido pela Pois, equipe. Ninguém é passou. que eu vim fazer a pergunta aqui para realmente, se calhar mais pessoas têm esta dúvida. E acho que isso é importante, até porque eu olho para aquilo e realmente vejo-me ali nos perfis, vejo-me com aquelas ideias, a ter aqueles pensamentos sobre as outras pessoas, porque eu sou uma pessoa que falo 5 minutos com outra e consigo logo perceber o género de pessoa que Já tem à minha frente. consegue captar, né? É, Mas pelo seu currículo dá pra gente perceber, né? Você já tem um monte de cursos aí, já tem um monte de conhecimento da área de desenvolvimento humano, inteligência não, emocional, mas coaching. eu sempre tive, eu acho que eu tenho um dom de ajudar, de querer ajudar as pessoas a seguirem os seus sonhos, percebe? E isso, às vezes, as pessoas até se assustam um bocado com a minha amabilidade e a minha dedicação, porque eu lembro-me, sei lá, eu estou a estudar para mim, mas se há ali qualquer matéria que eu acho que é interessante para aquela pessoa, eu transmito, envio e-mail ou mando mensagem, olha, encontrei isto. E às vezes as pessoas ficam assim, já desde os meus tempos de estudante, porque acho que eu desde. Os meus pais eram agricultores, portanto eu vivia num meio um bocadinho fechado, onde poucas pessoas estudavam, e portanto a escola era as minhas férias, com quem eu conversava era com os meus colegas e com os meus professores, portanto naquele tempo quase não havia internet, ou eu pelo menos não tinha acesso, só tive mais tarde, e depois isso reflete-se e vamos ganhando escala, não é? Vamos tendo processo e depois queremos ajudar e achamos que se temos capacidade e conseguimos desenvolver coisas, se calhar também é bom para os outros. E é nessa perspectiva que e depois quando comecei a ter acesso à internet, comecei a entrar em salas de chat para conversar, porque eu depois fui estudar para fora de casa e, portanto, durante a semana, se não estava a estudar, gostava de socializar. E então esse bichinho de falar com pessoas diferentes, e houve uma altura que até entrei em chats espanhóis, porque estava, e da América Latina, porque estava a fazer uns estudos na área do desenvolvimento rural, eu estudei ciências agrárias, estava a fazer estágio em desenvolvimento rural e quis aprender a falar melhor espanhol, castelhano e então entrava em chats e acabei por conseguir até material, mas dá uma capacidade da pessoa ver ali o perfil de cada um, são pessoas mais dedicadas, mais abertas, mais altruístas ou menos. Acho Entendi. que Entendi. Olha só, quando a gente fala, exemplo, dos perfis opostos, né, na realidade, que é justamente, exemplo, o dominante e o estável, ou seja, eles são exato. totalmente opostos, né, e eles se veem também do exagero, né, quando a gente fala sobre quadrante comportamental. Da mesma forma, o influente e o conformista. Enquanto o influente é mais comunicativo, o conformista já é mais retraído. Enquanto o influente ele é mais ativo, né, o conformista ele é mais passivo. Né, na realidade, ele é mais na dele, mais reativo, vamos dizer assim. Quando a gente fala do influente e o dominante, eles têm muitas semelhanças, né? Muitas semelhanças. Uma mais notória deles é que os dois são muito ativos, né? Enquanto o conformista é o oposto da estabilidade, enquanto um é ativo, o outro é reativo, o influente e o dominante é mais ativo, os dois. Então, se uma pessoa tem uma dominância alta e uma influência próxima dela, o segundo lugar, então essa pessoa, como a dominância está em primeiro lugar, ela é ativa,
Porém, ela é mais voltada para resultados imediatos. Resultados imediatos o quê? Ela é mais competitiva, ela é mais de fazer acontecer. Ela usa a sua comunicação a seu favor para alcançar os objetivos dela. Quando é o oposto, quando a influência é mais alta e a dominância está em segundo lugar, ela já usa mais a sua comunicação com aquele poder de convencimento, de motivar a galera, mas por trás ali também tem os seus objetivos, que é o lado da dominância, que é o alcance de resultados rápido e ativo. Porém, em primeiro lugar, vem o grupo, para depois vir um resultado. Então, olhando para o mundo corporativo, essa pessoa no mundo corporativo, se você da área de gestão de pessoas, você trabalha na área de psicologia do trabalho e tal, e você quer, exemplo, contratar um profissional para ficar, um exemplo, na área de vendas, se for um vendedor externo, que esse vendedor externo precise bater metas, o dominante tem que estar em primeiro lugar e a influência em segundo lugar. Porque a dominância vai buscar resultados e vai buscar pódio, né? Ele quer competitividade e ele gosta disso aí. Quanto maior for o desafio, melhor. E ele vai usar todo esse poder de comunicação para fazer a venda. Se for uma pessoa que ela precisa argumentar mais, ter o poder de convencimento maior, envolver o maior número de pessoas possível, aí o influente em primeiro lugar, dominância em segundo lugar. Se for, exemplo, o influente e o estável, eles também têm algumas similaridades. Da mesma forma que o dominante ele também é próximo do influente, o influente ele também é próximo da estabilidade. Porque ambos gostam de pessoas. Sim. Ambos gostam dessa comunicação, dessa interação. Porém, enquanto o influente ele se atira mais, ele se joga mais, o estável ele meio que vai um pouco pelas beiradas, ele vai olhando ao redor, ele vai vendo se o ambiente está seguro para ele poder se jogar. Mas eles gostam de ajudar. Da mesma forma que, às vezes, o estável ele tem dificuldade de dizer não, o influente, se ele não for muito alto, ele também tem um pouco de dificuldade de dizer não. Porque como ele quer fazer parte do grupo, ele às vezes tem medo de repente, de fazer algo que vai de encontro a um grupo ou a alguma pessoa, que ele possa meio que se sentir meio que queimado. Sim. Ele tem essa preocupação. Tá começando a ficar mais claro para você? Tô. Eu tenho o meu gráfico natural com influente 76% e o estável 53%. Dominante 42 e conformista 27. Perfeito. E depois dá ajustado 37, influente 65, estável 60 e conformista 37. Portanto, tive aqui... Então nesse trabalho que tu trabalha aí na parte de compras na área pública, tu está há quantos anos? Estou na parte das compras, estou há 16 anos. Tu tens algum superior acima de você? Tenho. De alguma forma você percebe que nos últimos tempos o meio aí no seu trabalho ele exige de você um pouco mais de atenção na qualidade daquilo que você faz, em termos de um planejamento mais ajustado, um pouco mais de cautela, de ajustes no que você faz? Porque é isso que está dizendo no seu gráfico ajustado. É isso que está falando no seu gráfico ajustado. Faz sentido isso aí? Faz todo o sentido. Você conseguiu fazer essa leitura da formação? Consegui. Entendeu a lógica aí, ó? Você vê que o seu influente caiu. Exato. E a sua conformidade aumentou. Então, ou seja, todo esse poder de convencimento, de motivação, o seu cargo não exige tanto dele. Não é que ele não exige, ele exige, mas não tanto que você tem. Então, ele exige um pouco mais da conformidade. Um pouco mais da conformidade. Talvez até pelo trabalho que você faz também. Por isso que você tem lá 27 e ele está com 30 e um pouquinho. Ele deu uma aumentada. Exato. Dá-me aqui no atual... dá a dominância um bocadinho acima do conformista. Dá a dominância 39 e conformista 32. No ajustado, qual foi o resultado do influente? 60 e quantos você falou? 65.
65. Tá naquela fase que a gente chama de em cima do muro. Pois. Tá naquela fase que diz assim, caramba, eu preciso ligar um alerta, porque mostra que no meu ambiente profissional existem algumas coisas que, se eu pudesse, eu fazia diferente. Mas eu preciso seguir aquilo que me é recomendado. Mas, no meu ponto de vista, algumas coisas eu não concordo tanto. Com isso, lá no fundo, me deixa um pouco meio que frustrante, um pouco desgastado, me deixa um pouco inquieto, vamos dizer assim. Não sei se a linguagem que eu estou usando, se é a linguagem Sim, que é em sim, estou a Portugal, se em perceber. Portugal usa a mesma linguagem, porque às vezes tem Sim, alguns sim, sim, vocabulários, sim. né, que mudam um pouco. Tudo bem, Faz sentido essa informação? faz. Faz muito sentido. E isso está dizendo no teu gráfico ajustado. Não sei se você também conseguiu fazer essa leitura quando você fez lá a formação gratuita. Tem como fazer isso? Pronto, eu ouvi assim a correr e por aquilo que fui aprendendo, consegui aprender algumas coisas. Por isso é que olhei para o relatório, tanto o meu como a minha filha também fez, para percebermos também um bocadinho Legal. o, para lhe mostrar, pronto, em termos de. Ela está agora no 11º ano e tivemos, no fundo, para perceber ali o estado dela e o que é que realmente ela tem que ajustar e se Perfeito. está a seguir bem. E acho que sim, acho que, Show. acho que É, vou conseguir equilibrar e pronto. dar um bom ensinamento. E como eu estava te falando, né, a diferença aí do dominante para o influente são muito próximos, né, porque os dois Exato. são ativos, os dois são rápidos, os dois gostam de resultados imediatos. E duas pessoas que têm esses dois perfis, elas têm muitas facilidades na comunicação. Elas são um pouco alinhadas. Porém, às vezes, o influente olha para o dominante e meio que, caramba, tu tá exagerando um pouco, você dá uma freada, tu pisa Até muito no porque acelerador, tu meio eu que. consigo. Tu falta um pouco de freio, aí, ó, dá uma freadazinha. Já Mas o. Já, eu o- consigo já, identificar a minha diretora como dominante. pronto. Já o influente, o dominante olha para o influente e fala assim: caramba, Luiz, olha, cara, eu não tenho toda essa paciência que você tá tendo aí. Tu às vezes arrodeia muito, mas, cara, eu preciso vender, eu preciso fechar. Ó, vai logo direto na jugular. Tem alguma coisa para falar com Cristina? Fala, pô. Não fica. Assim, não tem tempo a perder. Entendeu? Ele às vezes, o influente, ele é. Como é que a gente fala? Ele é nervoso também, ele é impaciente, mas o dominante ainda mais. Entendeu? Pois, É como se o dominante tem algumas coisas que o influente tem, porém mais no exagero, vamos dizer assim. Porém, ele tem algumas atitudes de coragem que o influente não tem. certo. Mas o facto de não falar às vezes algumas coisas, ou só falar, acho que me faz alguma impressão e se calhar foi isso que eu fui ajustando, porque eu sinto quando a minha diretora não me quer contar qualquer coisa ou não me quer chamar a atenção de qualquer coisa. Por isso é que realmente somos parecidas, mas ela tem de facto certas características. Isso. Tem suas particularidades. Porque, exemplo, às vezes o dominante, ele pensa primeiro nele, né? Primeiro ele olha o lado dele, ele vê se ele está confortável, e aí ele começa a olhar os demais, outras pessoas. Exato. Já o influente, ele, por estar querendo se dar bem com todo mundo, ele olha ao seu redor, né? Ele vai olhar se aquilo que vai acontecer está confortável para todo mundo, para poder tomar algumas decisões. Tá? Já o estável, junto com o influente, eles também têm algumas proximidades. Da mesma forma que o estável, ele também tem proximidades com o conformista. Exemplo, o estável e o conformista, eles se dão muito bem, porque ambos sabem chegar nos lugares sem ser alvoroçados, eles são discretos, eles sabem chegar, sabem sair, são educados, são cortês. Porém, muitas vezes, o conformista ele tem a coragem que o estável não tem.
Assim como o dominante. Às vezes o conformista, se ele perceber algo errado, se ele vê que o ambiente está um pouco hostil, que tem alguma coisa ali que está cheirando fumaça, se ele vê que aquilo está lhe prejudicando, está prejudicando a ele mesmo, ele não tem nenhum problema de chegar para a Cristina e falar: Cristina, isso aqui está errado. Não foi isso que foi acordado. Olha, veja isso aqui. Isso, no meu ponto de vista, não foi o que foi falado para mim. E eu não poderia deixar de falar, deixar de citar. Às vezes, para o outro, vai dizer: caramba, também não precisava tanto. Mas para ele isso é supernatural. Porque ele, por ter esse perfil mais cauteloso, analítico, criterioso, ele olha as coisas já pensando no amanhã, já pensando a longo prazo. Porque ele é cético. Assim como o dominante, ele é cético. Ele acredita naquilo que ele vê. Não é só a Cristina falar: olha, minha diretora, eu fiz aqui a planilha das compras, está tudo prontinho aqui. Ela vai dizer: Cristina, mande para o meu e-mail, por favor. Se ela tiver perfil conformista, ela vai olhar número por número para simplesmente validar para você. O influente, ele vai dizer: Cristina, já mandou o e-mail? Ah, mandei, tranquilo, tá bom. Eu vou dar uma olhada lá. Ele faz assim, ó: tá bom, Cristina, tudo certo. Se tiver algum detalhezinho ali de errado que você não percebeu, ele também, na maioria das vezes, não vai perceber. O dominante, também não. O estável, ele vai olhar, assim como o conformista vai olhar. Só que o estável, ele vai chegar para você com mais cautela. Cristina, olha, eu estava olhando lá a planilha e eu encontrei um probleminha ali, eu tenho um número ali que alguma coisa que tu errou. Tu tem como olhar novamente em tal ponto? O conformista não. Ele já chega chegando. Cristina, vê só. Eu não sei se você viu o trabalho que você me mandou, mas o e-mail que você mandou está errado. Olha, tem uma falha lá, que essa falha aqui, ela pode prejudicar nisso, e ela já faz todo o histórico de tudo que pode acontecer com aquela sua falha. Ou seja, com dados e fatos. E você não tem nem como argumentar. Está errado, pronto. Então, eles têm algumas semelhanças, porque ambos não são imediatistas, tá? Eles são mais de longo prazo. E os dois são mais reativos. Ou seja, eles não tomam uma posição sem que antes o meio provoque essa posição. A não ser que eles se sintam num ambiente confortável para tomar decisões. Não é que todo estável e todo conformista é reativo o tempo todo. Não. Se ele está no seu ambiente natural e ele percebe que tem que tomar uma decisão, ele vai lá e toma. Não é que ele só fica lá esperando o mundo passar. Não. Tá? Por isso que eles têm proximidades. Pois, eu acho que se tivesse feito o teste há uns anos atrás, se calhar dava um desses. Não revendo, mas você já tem. Mas você já tem, na realidade. Pois. O estágio você já tem. Sim. Eu acho que tenho vindo, de há uns anos para cá, tenho vindo a desenvolver as características de influente. E pronto, se calhar estavam lá apagadas porque o meio não o permitia. E quando tive realmente a oportunidade, revelou-se. É isso que eu sinto. É isso que eu sinto. E me tirou uma dúvida: e como é esse mercado aí em Portugal, dessa área de desenvolvimento humano? Diz que eu nem pergunto, porque como aqui no Brasil ele não é tão explorado, e quando é explorado, ele é explorado mais na área corporativa. Essa área de desenvolvimento humano, de coaching, inteligência emocional, até do próprio DISC, na tua percepção, como é o mercado aí em Portugal? Existe uma demanda, existe uma procura, existem muitos profissionais, não está começando, aqui já está há muitos anos? Eu acho que está a começar. O coaching, inteligência emocional, programação neurolinguística, já estão desde, sei lá, 2017, 2018, que foi quando eu comecei a pesquisar, porque eu fui fazer um workshop sobre o tema de Open Skills, comparação do homem-máquina. Portanto, o que é que nós temos de desenvolver em nós para não ser substituídos por computadores? E quais são as nossas características que temos que manter e potenciar? E foi aí que me despertou para estas áreas.
comecei a pesquisar e a pensar, tenho que desenvolver melhor a minha comunicação, tenho que ver uma série de coisas e comecei a frequentar workshops e a ver tudo todos os vídeos nesta área sobre que eu encontrava gratuitos, fui fazendo e pronto. Aqui começa a haver já algum poder, portanto, em termos de coaching. Há uma empresa, não sei se já ouviu falar, que é a Allcan, com grande influência. Se pesquisar no YouTube ou no Instagram, aparece já muita coisa. Eles, portanto, têm programas de desenvolvimento pessoal já bem lançados e fazem. Antes da pandemia faziam grandes eventos, chegaram a encher um pavilhão. Mas o coaching aí, exemplo, ele já é regulamentado ou não? Eu penso que não. Acho que ainda não. Eu digo isso porque lá em 2016, quando eu estava dando as minhas primeiras formações, né, em coaching, no Brasil existia um modelo americano da formação em coaching. Ela existe em 2 módulos, né? De quinta a domingo, né? 4 dias. Aí tem um intervalo de 30 dias e mais 4 dias, né? De quinta a domingo. E quando eu estava pesquisando, né? Nas minhas pesquisas lá no finalzinho de 2015, Europa, eu encontrei algumas formações aí em Portugal que elas eram personalizadas. Exemplo, as escolas, se você, vamos dizer, se juntasse 2 ou 3 pessoas ou 4 pessoas, elas tinham formações em coaching separadas. Exemplo, 2 dias na semana, 4 encontros. Assim, exemplo, segunda e terça à noite, das 18 às 22 horas. E aí, semana que vem, segunda e terça à noite, até concluir a formação. Ficava um pouquinho mais caro, mas acontecia. São mais caras. Alguns fazem, portanto, estes fazem ao fim de semana, ou fazem, por exemplo, a Allcan faz uma semana inteira, mas como muitas pessoas trabalham, portanto, as formações por vezes são online, ou passaram a ser online, ou então ao fim de semana de imersão. E aqui não tinha, né? Com mês de intervalo. Por exemplo, eu tenho uma das pessoas com quem eu fiz formação na área de comunicação e introdução de coaching e PNL, tem um curso de PNL que faz formação ao fim de semana ou ao final do dia, mas são umas horas um determinado mês e depois só no mês a seguir, portanto é uns X dias por mês para a pessoa poder aprender, ir aplicar e depois gerar dúvidas e ter nas aulas seguintes já um certo seguimento. Pronto, depois os outros mais intensivos. Depende ali um bocadinho de cada um. Por isso que na época eu fiquei pensando assim, poxa, no Brasil ainda não tem ainda essa adequação nesse formato, só existia nessa modalidade, né? Ou até mesmo 8 dias seguidos. E eu pensei, poxa, então na Europa já tem esse avanço. E eu sempre gostava de olhar Estados Unidos, Europa, até para olhar como modelo. Como eu, por exemplo, eu moro no interior, no interior do estado de Pernambuco, mas eu sempre me espelhei muito com o sul do país para trazer conteúdo, na época quando era presencial, né? Para trazer conteúdo inovador, diferente do mercado, né? Para não ser mais um no mercado. Mais tranquilo. Cristina, te ajude em algo mais? Mais alguma dúvida? Não, por agora é tudo. Já foi muito bom. Então, muito gratidão. Obrigada. Né? Eu sei que aí já deve estar, sei lá, deve estar quase 3 horas da tarde aí, né? Por aí. Então, faltam 20 minutos para as 3. Temos uma diferença de 4 horas. Agora, com o ajuste de horário, há uma diferença de 4 horas. Em outubro, quando mudar a hora, no final de outubro, aí é que já deve ser, não sei 5 horas. Geralmente são 5 horas.
para 3. Estou para ver. Tranquilo. Então, gratidão, tá? Obrigado por ter Obrigada participado. por tudo. Que Deus te abençoe. E qualquer dúvida, manda pra gente aí. Você tem acesso ao nosso contato direto Sim, aí, tem sim, o com zap, tem o certeza. e-mail. Estamos aí sempre à sua disposição. E Tá, obrigado pela confiança de estar de junto com a nada, gente. essa. Obrigada por tudo. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.